Ah lá. É, como eu falei, deixa eu baixar um pouquinho a música. Como eu falei, dois campeões basicamente do Embi. Então, tipo, se você bane um, você já normalmente o outro vai acabar sendo picado. E isso também força que o do Embi não jogue com esses dois campeões. E um power pick, que é a Caitlyn aqui. É, do outro lado, dois jungles que têm aparecido bastante, né? Tinha a Nidalee, que tem uma pressão bem forte no começo. Provavelmente porque o Tian também não queria jogar nesse sentido. E um pique mais confortável que pode ter sido picado principalmente por conta do Sandy aqui. Visto que é um LWX também, né? Vamos lá, vamos seguir. First pick de pressão topside. Então é um first pick que eles queriam controlar e tá em alta, principalmente no 10.6. Né? Dando uma alta prioridade também para Lilia. E Kalista também é um campeão carregador que é muito bom, tem bastante pressão no começo do jogo também. Vamos lá. Essa é uma dupla de bot lane bem forte, bem iniciadora. Então, esse ban de Olaf, ele é muito bom porque tem uma pressão de early game muito forte e é basicamente counter dessa menina aqui. Então ela tem essa possibilidade de perder só por conta desse counter matchup aqui. Tá. Esses são dois jungles, seriam os dois jungles que funcionam muito bem nesse patch. E eu diria que é tipo o primeiro lugar aqui e o segundo aqui. Então são dois power picks, né? Da jungle. Esse aqui era só pra não pegar uma matchup ruim pra. Se bem que esse é top, né? É bem lembrado, esse é top. Esse é esse é um pick de top lane que é pra tirar da jungle, então. Porque esse é o primeiro e esse daqui é o segundo na jungle que se colocaria. E esse daqui tem uma sua possibilidade, que é agora que a gente vai ver também. É, a parada é que esse daqui foi basicamente um terceiro ban deles aqui para tirar isso da jungle. Então ele tirou um counter pick muito ruim aqui. É, tirou o Senna Tankente, que ele é bem chato e visto por essa bot lane aqui que é basicamente iniciação.
poderia ser um problema também. E além disso, eles tiraram um mais um jungle nessa rotação, negando, né? Como se fosse um terceiro ban aqui, na segunda fase. Então, vamos ver como é que foi o jogo lá. E foi picado ali a Karma na mid lane, que é o estilo do Doinb mesmo, ser um distribuidor de jogo, né? Um bom controlador de wave com uma boa distribuição de jogo também. Quando ele faz um pick igual esse, ele tem um wave clear, ele tem um wave clear bom e ele consegue jogar tanto para jungle quanto para o resto do mapa, né? Então isso permite com que ele contribua mais para o jogo. É o playstyle dele também, então dá para se entender. O próprio pick de Nautilus dele na época dos antigos jogos era o mesmo esquema, mesma pegada. E era um flex, né? O pick no terceiro posição do Nautilus é um flex, por exemplo, para ele jogar no mid também. Vamos lá. Aí, Pidzinho, você tá aí ainda? Vamos ver se ele tá aí. Aqui, ó, deixa eu te mostrar uma coisa. Tá vendo o posicionamento? Isso daqui é um papel de analista também, ó. O posicionamento deles aqui no mapa. E essa pink aqui. Isso, tanto que o Pipigod aqui, ele veio de ward, wardou aqui para fazer a posição dele aqui e voltou de E aí, Visão? Como é que você tá, meu querido? Ele voltou de trinket vermelha, justamente porque ele cria a sua posição aqui fake e ele consegue dar cover aqui junto com a cena também, num possível invade. Tudo certíssimo, meu querido. E aí, Pidzinho, isso é uma coisa que, por exemplo, dá para você notar como analista, você perceber quais são as posições as iniciais, né, o level 1 dos jogadores aqui. Então, ó, tem os posicionamentos aqui. E, por exemplo, você vê que a bot lane, por ter essa pressão de early game, principalmente pelo Q do Crisp aqui, do Nautilus, e o stun dele, você consegue ter uma pressão melhor para, por exemplo, fazer o invade. Por isso que o Pipigod aqui, ele pega, faz essa ward aqui na Trimoita, né, na Tribush, e ele volta de trinket vermelha para proteger aqui junto com a cena. Isso é uma opção também. E isso é uma coisa que o analista também vê, porque é importante até os 15 minutos do jogo, mais ou menos, qualquer vantagem pode ser decisiva no decorrer do jogo. Vamos ver. Da mesma forma, ó, a própria Lilia fez a posição aqui, né, a ward de corpo aqui, e ela ajuda a proteger essa entrada. Famoso pause.
Vamos ver. Pausa durou muito? Caraca. Até aqui. Meu amigo. A loucura que deu. Por essa pressão, eles conseguem fazer isso. E o escape é muito baixo. A pressão aparentemente da Lilia no early game é viável. Vamos lá. Então vamos ver. A Lilia começou aqui. 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 Então. Olha lá. Já tem um aranguejo aqui. O tempo no mid ele consegue. A Prio no mid ele consegue dar cover. Ela fez aqui. Aqui. E o dano de tempo dela em área também é muito bom pra fazer campos um pouco mais longos, né? Igual Golem e tudo mais. Talvez seja isso a vantagem. Voltou. Opa! E aí, Void? Tudo bem com o senhor? Muito obrigado pelo follow. Tá, o que aconteceu aqui? Salve. Então, é bem. Ô Visão, essa parada que você comentou de ser igual o Cartas, deve ganhar uma vantagem para campos de vários inimigos, né? Então, por exemplo, tem vantagem, por exemplo, no Raptors, tem vantagem de Lobo e tem vantagem de, de Golems, né? Então, talvez seja isso uma coisa que eles buscam fazer mais porque consegue ter uma vantagem nesse sentido. Tem algumas dificuldades, por exemplo, de não fazer os golems. Aí aqui ela deu B, fez full clear, né? Não pegou, só pegou o primeiro scuttle aqui. Isso, pegou o primeiro scuttle aqui e fez full clear. Essa vantagem, se eu não me engano, é porque ela pegou um dos campos aqui na frente, no invade. Então isso coloca ela um pouquinho na frente, né? Perfeito. É isso aí mesmo, Zão. Muito obrigado pelo follow, Luxo. É nóis. Ah lá, a Lilia com tempo à frente. Fez o full clear com tempo à frente. E pressão bot consegue invadir bot side. E é a mesma coisa, ela consegue ter essa vantagem nesse sentido. No entanto, isso foi o do Embi chegando primeiro? É. Eles tinham dado B? Não, né? Acho que eles só tinham givado a wave pra proteger a jungle.
Exatamente, proteger o campo. Isso é uma coisa comum da LPL, de proteção da jungle, então normalmente ele vai querer, né? O jungler ele quer pegar 6 primeiro, para poder lutar necessariamente algum objetivo grande. Então, é exatamente isso, o Void Samar. Normalmente, a LPL ela dá uma certa vantagem. Eles costumam jogar um pouco mais para jungle. E eles jogando um pouco mais para jungle, para lutar, principalmente objetivo grande, né? Drag e Herald, que são objetivos valiosos no patch, é, vale a pena, porque ele vai proteger tanto o XP quanto o Gold, né? Então você vai tentar buildar, você vai tentar manter principalmente para pegar nível 6 primeiro, para poder ter pressão de objetivo. Então, é a mesma coisa. Eles me daram aí o Wave Bot, né? Me daram aqui para tentar conseguir essa vantagem aqui, né? Então, é exatamente isso. Eles jogam um pouco mais voltado como se fosse eu classificaria quando às vezes você quer quando às vezes você quer acertar uma lane, né, que é aquela lane que é muito volátil ou erra muito para um lado ou erra muito para o outro. é, Normalmente quem tende a fazer isso, quem tende a ajudar um pouco mais é o jungle. Só que isso é no senso comum. A LPL tende a jogar mais objetivos e ela tende a ajudar mais o jungle porque ele é o principal que dá o dano ali no que foca mais o objetivo, né? Então o que acontece é que eles também vão proteger, do mesmo jeito que o próprio jungle ele tende a proteger lane, proteger recall, tende a proteger os laners em geral, eles fazem isso. Só que é aquilo. Começa defendendo um pouco a jungle, para depois o jungler, pro futuro do jogo, ele poder fazer um cover para side laner, por exemplo. Então é uma coisa que é importante tanto para conseguir objetivos, né? Quanto para garantir uma estabilidade melhor pro jungle no mid late game. Isso daqui, vamos ver. O porquê que ela só veio direto o bot, né? Obrigadão, Fê. Muito obrigado pelo follow. Aqui, aqui uma coisa interessante também, ó. Deixa eu até colocar um slowzinho aqui. A diferença tá bem gritante, né? A diferença tá bem gritante aqui de coisa. Mas esse B à frente, que é o do Embi dá, é uma tentativa, pode-se dizer que é uma tentativa de drag. Porque ele dá um B para conseguir tempo à frente na. Eu boto fé mesmo, mas naquelas, né? Dá pra tu jogar de Drake Herald jogando pra sua lane.
Então, é igual, por exemplo, isso que vocês estão comentando aí, ó, é igual esse B do Embi primeiro. Ele dá o B para conseguir o tempo à frente na Zoe. Aqui, ó. Eles vão para defender de novo aqui a jungle, né? Essa área aqui, de novo. E o do Embi dá um B na frente para conseguir conseguir a pressão, que agora ela vai ficar na frente, um tempo à frente da Zoe. A Zoe tem que dar B e ela consegue e o Dumbi consegue sair mid e percorrer Rio. Então, ó, ela exatamente. Ele givou muito pouco da wave e eles conseguiram basicamente controlar o Rio com esse B também, né? Eles brigam a pressão no bot aqui para dar vantagem para bot lane conseguir ter pressão. E uma coisa muito interessante é que eles conseguem pressão o suficiente para ter liberdade de fazer um drag, por exemplo. E é insta. Viram que o set deu B, insta drag. Só que o tempo que eles demoram, né? Tipo, o tempo que ele. O setup da, da jogada é muito, muito boa. Tanto que, tipo, o contest que teria para um Herald, por exemplo, ainda pode ser feito, de certa forma. É exatamente isso mesmo, o Samar. Agora eles vão fazer o contest de Herald, né? Muito obrigado, Steel! Obrigado pelo follow. Depois eu tava falando nisso, Steel, tava pensando em montar um sisteminha pra facilitar a marcação de in-house, cara. Agora que vai ter toda a questão da franquia e tal, pra poder divulgar melhor os jogadores. Depois, se quiser, a gente troca uma ideia aí. Esse é um contest que. Vamos ver o que deu errado. Qual que era o cálculo deles? Então, o Samar, eu tô assistindo esse jogo principalmente por conta da Lilia, que eu queria entender um pouco mais como que ela funciona. Em questão de clear, eu percebi que, tipo assim, ela tende a, vamos supor, ela tende a ter vantagem de, de galinha e tem vantagem de golem. Então, tipo, talvez headside seja uma opção para você conseguir, principalmente do playstyle da FPX, você consegue pressão bot e tempo à frente no mid, você consegue controlar esses dois campos aqui, pelo menos em time. Não, eu só falei que caso eu tô pensando em fazer um sisteminha para ajudar a montar in-house. Tipo assim, fazer um banco de dados de jogadores e fazer tipo um matchmaking meio aleatório e tal. Daí parece ser interessante. Às vezes o pessoal curte nesse estilo mais randomizado, alguma coisa do tipo.
É que eu também não sei como que você tá fazendo, né? Então é só uma ajuda mesmo, se caso quiser. Tá, fechou, fechou. Tá, vamos ver o que deu de errado aqui. Tá, bot lane subiu pra ter controle do, para ajudar a ter vantagem numérica. Controlaram o mid, uma prioridade à frente para limpar a visão. O problema é que eles ficam muito devagar para limpar, bater no Herald. Só que aquilo também, né? Tem um pique. Tem um pique importante que é a própria Kai'Sa, a Kai'Sa, a Kalista, ela tem as lanças, né? Isso pode auxiliar também. Acho que o erro foi ter jogado em uma wave só. Eles contestaram o push bem rápido no mid. É, é exatamente isso. Talvez eles não esperassem que isso fosse comprado junto, sabe? Talvez tenha ficado muito batido. Então, tipo, apareceu o Nautilus aqui, eles meio que já sabiam que a bot lane inteira já estava aqui. Então é uma parada que, que eles compraram. Eles compraram acreditando, principalmente, né? A FPX acreditou que tinha vantagem numérica, entrou ali e só que descobriu que não tinha vantagem numérica nenhuma. Aí eles acharam que iam dar um tempo à frente também. E puxar o wave é uma parada que faz sentido. Se eles tivessem estacado mais, seria mais vantajoso. Eles teriam mais tempo para fazer, né? Tinham vantagem de tempo para poder fazer isso. Eita, o Chris errou a ult. Famoso B rápido. Tá, depois daquela morte, vamos ver a saída. Tá. Ah, aqui acho que eles vão tentar controlar e o bot side aqui. Certo. Tian deve estar tipo assim. Preciso de pressão. Zaz. Olé. Queimou o flash pra isso. Mas também 300 de gold, né? 3-0 ainda. 3-0-1. Com vantagem de farm. Bom, vamos ver.
Tá, controlou o bot. Subiu pra fazer aqui. É, ela tem sim. E é muito interessante também como joga baseado nos pushes da wave, né? Aqui tava tendo push, entrou, controlou. Aqui tá tendo push, entrou, fez a jungle aqui. Aqui ela não precisa muito. O Gingon ele é weak side 95% das vezes. Como o Renekton tinha pressão, ela achou que tivesse alguma ward. E quase foi pega, na verdade, aqui, né? Por isso que ela tava com medo de entrar aqui. Tá. Beleza. Tá me dada. Puxando pra cá. É a mesma coisa, drag. É, a V5 eu podia explorar um pouco mais. É, eu tô olhando mais pela óptica do jungler. Por isso que, tipo, eu tô vendo que, tipo, algumas pressões, algumas vantagens e tudo mais, mas, tipo, mais que acaba tendo impacto no pathing da jungle e tudo mais. Eu tô olhando mais pra jungle principalmente por conta da Lilia mesmo. Tá. Aqui é um setup de shift, né? É, eles deixam essa torre cair, o Duimbi puxa, desce pra cá. A bot lane tá aqui pra controlar essa área do mapa. Aí o Gingon vem mid pra segurar a mid. Aí desce todo mundo pra cá, faz 4-1, derruba a torre. É o oposto, né? Eles jogam trocando aqui no caso do Arauto aqui no top. Só não sei o com. É vantajoso porque pega um drag, né? Pega um drag teoricamente com uma torre. Só que o problema é que alguém teoricamente precisaria. É muito lento. É, o Gingon nunca poderia estar aí. É full controle blue side.
A parada é que eu acho que é óbvio, tem um controle muito bom e a limpeza de jungle, por exemplo, fica muito boa com a Lilia. Então isso permite que jogue muito mais o mapa em si, entendeu? E aí a questão é o seguinte, talvez seja é, talvez seja a composição que não, sei lá, ficou um pouco de, ou não sei se foi a fight também, que tipo assim, o que eu vejo da Lilia é que, por exemplo, a ult dela, você estando no nível 6, você pegou uma pessoa e ainda estando em vantagem numérica, você tende a ter uma vantagem numérica a mais, porque você vai matar aquele outro campeão, aquele outro jogador, e você vai ainda continuar com uma vantagem numérica daquele objetivo. Por isso que, tipo, eu acho que talvez ela tendo entrado e ela ser nessa nesse jogo, por exemplo, ser um pique viável ou ser um pique viável no geral, justamente por conta disso. Você conseguiria, por exemplo, ter um pick-off ali, você mantém na vantagem numérica e isso dá vantagem para, por exemplo, conseguir a pressão que precisa para ficar em cima daquele objetivo, para sentar naquele objetivo. Só que eu não sei, eu não tinha me focado tanto na partida na luta lá pra ver se, tipo assim, cara, eu acho que se pegasse qualquer um deles e apertasse R, teoricamente tinha que dar um commit em cima das pessoas para poder jogar o objetivo. E aí é igual aconteceu aqui embaixo. Eles fizeram até que uma jogada boa. O problema é que talvez a comp não permita que seja tão rápido de se levar um objetivo de torre, por exemplo, porque eles eram o arauto, levou T1, T2 do top, entendeu? Isso eu acho que é uma coisa que talvez seja deficiência da própria questão de, bom, talvez eles tenham também entrado na questão de troca justamente para poder porque eles perderam o Herald, que eles poderiam ter pego o Herald, ter conseguido uma fight boa, ter eliminado alguém e ter conseguido alguma vantagem que estagnaria, tipo, daria um stall suficiente para poder crescer o resto da equipe. Que daí eles não teriam perdido essas duas torres top, né? Não, eu não. Bom, ele pegou o drag, mas eu não acho que foi tão worth assim. Se for pensar para jogar pra mais final de jogo, né? Que daí é que a Karma também nesse patch já tinha ficado um pouco mais fraca no late game. Mas pela, pelo jogo em si, 32 minutos, tem 7 de diferença, 25 minutos é. Pelo jogo em si, eles teriam que esperar basicamente o late game. E aí, tipo, a própria composição da V5 aqui já fica mais dificultosa essa parada. E esse shift é muito. Era pra, o certo era pra ter sido proposto por eles e dado certo pra eles se manterem na frente. Aí eles conseguiriam segurar até o late game pra, né, colocar uma Karma online, por exemplo. Um Gingon online também. Mas eu não acho que esse shift foi bom pra eles, não. Caraca, de novo o Crisp não entrou na, ult. 'Ult. 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 '
que eles estão procurando aqui mesmo? Porque tem um drag a 1,40. Eu não acho que foi o Earth, não. Eu não acho que foi o Earth, não. Bom, aqui a V5 tá na. A V5 já tá. Power Spike, praticamente. Vai ganhar 70%, 80% da vida free. É isso daqui, ó, tá vendo? Só que, por exemplo, essa play aqui é uma parada que eu fico pensando. Tem esse detalhe. Mas, por exemplo, essa play aqui dessa fight. Deixa eu ver se eu dou um slow aqui. Que é uma parada que eu vejo da utilidade da Lilia. No caso de, por exemplo, early game. Foi menos pior, mas ainda tomaram. Mas é isso que eu tô falando. Tipo, eu acho que o que eu vejo da Lilia, ela tendo essa postura. Ela tá aqui, ela jogou, por exemplo, tomou a play. Só que isso devia funcionar assim, ó. A play devia continuar assim, ó. Começar assim. Ela dá o soninho em alguém, independente de quem seja, e por mais que eles estejam em numérico igual, né? 4 contra 4, eles ainda eles ainda conseguem tipo tirar alguém da luta ou picar essa pessoa que tá com coisa ou tipo inutilizar ela por alguns segundos e explodir alguém, entendeu? O que eu enxergo isso por exemplo, na luta do Herald. O que eu enxergo isso na luta do Herald é ele ter startado, tipo, tirando alguém já de cara. Sim, sim. A Leona podia ser um bom sleep. Eita, chegou as drogas aqui. Porque se você acerta uma Leona, por exemplo, você tira basicamente o hard engage deles. E aí é uma parada que dá, tipo, tudo muito errado depois. E Gingon já chega esmaitado. O Bully nem tomou dano nesse jogo aí, nessa fight aí. Ó, tá maluco. Então, o que eu vejo da Lilia, por exemplo, é a manutenção de vantagem numérica. Eu acho isso que é o worth, por exemplo, early game, tá ligado?
Ainda mais do playstyle japonês, do playstyle chinês de tipo ter essa questão de pegar nível 6 primeiro antes de conseguir qualquer objetivo e tudo mais. Só que agora eles vão querer lutar toda hora, porque eles tinham que basicamente, como a condição de vitória da FPX era long game, né? Era late game e tal. Eles teriam que lutar por isso. Dá mais perdendo, né? Se eles trocassem 2 para 2 aqui, seria mais worth para FPX. Deixa eu acelerar um pouco mais o jogo, que agora é setups. Tá, como é que eles abriram aqui? Senna resetou. Vai voltar mid. Zoe long lane ali. Vai ajudar a controlar. É que é isso também, né? A Zoe já tá no Power Spike, então, tipo, teoricamente, se pegar alguém, ela tende a ter uma vantagem pra poder picar de fato. Aí. FPX mandando limpar side junto a mid. Doing bro. É, basicamente isso. É basicamente isso, Samar. É, agora eles já têm controle mid top, então eles basicamente só não teria como eles darem face check mesmo. Que nem você falou da Leona, da Zoe. É o famoso comp de checkmate. De novo vão lutar pelo drag. É, acho que aqui o jogo já tá bem acabado, porque a fortaleza da FPX já foi embora. A diferença de gold tá relativamente ficando complicada. É, acabou. Finish it.